Muito bem. A outra questão, então, que eu queria relembrar, ainda nesse, nesse diapasão do balanço, eu achei muito interessante a entrevista que você fez com o Antônio Carlos Sequin, que, aliás, acabou de recusar a medalha da Ordem do Mérito do Livro da Biblioteca Nacional, porque Não, resolveram dar ali uns caras que não têm mérito nenhum nesse negócio de leitura, né, ligados ao bolsonarismo, etc. E ele se recusou. Que eu achei ele, o Lucchesi, também, outro acadêmico, que foi uma atitude extremamente acho que digna. teve mais uns 2 ou 3 Teve. Esses foram os mais, assim, conspícuos. Mas você o entrevistou e eu achei muito interessante que ele escolheu da biblioteca dele, vasta biblioteca, segundo você conta, 10 livros que seriam livros, assim, que sintetizam um pouco a contribuição ao desenvolvimento do modernismo, né? Ele menciona, ele chama de raridades esse livro, porque são livros de primeira edição, que ele tem lá na biblioteca dele, etc. E aí ele cita o seguinte: o Pau-Brasil, do Oswald de Andrade, que é de 1925, Macunaíma, do Mário, de 28, Cobra Norato, do Raul Bopp, de 1931, Libertinagem, do Manuel Bandeira, de 1930, os poemas do Murilo Mendes, de 1930, Alguma Poesia, do Drummond, de 1930, o Martim Sererê, do Cassiano Ricardo, de 1928, o Canto do Brasileiro, do Augusto Frederico Schmidt, de 28, o 15, da Raquel de Queiroz, de 30, e o Casa Grande Senzala, do Gilberto Freire, que é de 1933. Eu achei interessante que ele tenha escolhido, com exceção do Pau-Brasil e do Macunaíma, que aí estava meio vinculado à primeira fase do modernismo, todos os outros já são da segunda geração, como o Drummond, por exemplo. Ele não escolheu Paulicéia Desvairada, do Mário, que é de 22, exatamente, dizendo que o critério dele foi um livro por autor. Isso. Então, entre o Paulicéia e o Macunaíma, ele preferiu o Macunaíma. Eu achei interessante que ele não tenha, mas evidente que é uma entrevista que ele fez ali e tal, ele não ia ter tempo de... Ele não citou, por exemplo, os epigramas irônicos e sentimentais do Ronald Carvalho, que é de 1922, que é um cara que era amigo do Fernando Pessoa, havia colaborado com a revista do Pessoa, Orfeu, e trouxe para o Brasil, era amigo ali do Oswald, etc., um monte desses elementos que entrariam no modernismo brasileiro, obviamente. E a falta mais importante que eu achei é que ele não menciona o Retrato do Brasil, Ensaio sobre a Tristeza Brasileira, do Paulo Prado, que, de certa maneira, era o mecenas principal para mobilizar recursos no sentido da semana acontecer, né? Eu estou falando tudo isso porque eu achei interessante esse balanço que o Sequin fez, porque, de qualquer forma, ele menciona que o Cassiano Ricardo era da ala direitista do movimento. Do mesmo jeito, ele fala do Schmidt, que era um cara que tinha até tendências meio fascistas e que era um ghostwriter do JK. Que o JK também não era nenhum progressista, cá para nós, ele era do PSD, né? Os adversários do JK eram o Partido Comunista, era a UDN, que representava as massas do Rio de Janeiro, e o JK resolveu trazer Brasília para aqui para fugir das massas que cercavam o Palácio do Catete.